Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre de Paula e aqui comigo o superintendente do Sebrae DF, Valdir Oliveira. Bem-vindo, Valdir, muito obrigado pela entrevista. O assunto que mais tem se falado ultimamente junto com a Covid é da retomada da economia. É uma expectativa muito grande para que isso aconteça logo. Dá para ser otimista? A gente já começa a ver ou ainda vamos ter momentos difíceis? Não, dá para ser otimista, sim. A nossa economia, ela é muito baseada em cima de consumo, comércio, por isso que o comércio aqui é forte. A gente tem uma renda per capita privilegiada, né, a maior do país, e a gente tem aqui o servidor público que manteve essa renda. Portanto, a gente tem um consumo garantido. E houve uma natural retração que você acaba com o estímulo do Natal, você acaba se soltando. E a ansiedade também daqueles que querem consumir vão nos ajudar muito a ter um Natal bom, né? Um Natal de oportunidades. Mas o que a gente precisa alertar aos nossos empreendedores? É que o consumo, o hábito de consumo, ele mudou. Então, nós vamos ter um bom consumo no Natal, mas se a gente não ajustar o hábito de consumo à realidade da empresa, você acaba perdendo a oportunidade. Tem que lembrar que hoje o hábito de consumo, ele segue agilidade e comodidade. A pandemia fez isso. Então, hoje o consumidor, ele quer agilidade e quer comodidade no seu consumo. Então, se os nossos empreendedores adequarem essa realidade ao seu modelo de negócio, ele seguramente vai ter uma excelente oportunidade no Natal. A expectativa no começo do ano era muito grande. Você até esteve aqui em fevereiro e disse que o Sebrae era um termômetro para esse momento. O que esse termômetro aponta hoje? Rapaz, esse termômetro ficou doido nessa pandemia. Porque, no primeiro instante, a insegurança de informações nos deixou ali entre o mês de março e o mês de abril perdidos na perspectiva. A gente sente isso. Como eu disse, o Sebrae, ele é muito sensível para isso. E ele é sensível na busca. Então, os empreendedores, eles retraíram completamente, porque eles não sabiam o que fazer. E aí, nós sentimos que a partir de maio, essa realidade começou a mudar. E em junho, mais especialmente, os nossos gráficos mostram que a procura pelo Sebrae foi exponencial. Nós vamos possivelmente, este ano, bater o recorde de horas consultorias contratadas para micro e pequenos empresários. A gente está fazendo uma comparação, um acompanhamento entre 2019 e 2020. E é impressionante como, a partir de junho, nós tivemos um crescimento enorme de contratações de horas consultorias. A gente tem uma expectativa de chegar aí entre 130, 140, quem sabe 150 mil horas de consultoria contratada. Nunca aconteceu isso no Sebrae. Por quê? Porque a busca, a procura de junho para frente foi muito grande. São as empresas se preparando para esse melhor momento dela, que é o Natal. E isso é resultado também da crise, de buscar novos caminhos, novas direções? Isso, porque são dois braços de consultoria que são muito procurados nesse instante. Um é o financeiro, que é o olhar para dentro da empresa, mudou a realidade financeira da empresa. E aí eles estão se ajustando. Se mudou o faturamento, muda o fluxo de caixa, muda custo, tem que ajustar a margem. Então, o primeiro é o financeiro. E o segundo, que tem nos surpreendido, é o marketing digital. A procura pelo marketing digital cresceu muito, muito. A gente deve fechar aí 30, 40, até 50 mil horas dessas 150 mil em marketing digital. Então, significa o quê? Os empreendedores entenderam, no primeiro instante ficaram perdidos, no segundo instante eles compreenderam a nova realidade do mercado e aí já começaram a se adequar. Então, hoje, eles estão bem preparados nisso. Agora, é claro, precisa haver uma grande discussão, uma grande preparação para que eles possam ter aí uma condição muito favorável dessa oportunidade do Natal. O governo, tanto federal quanto local também, criou alguns programas para ajudar o empresariado nesse momento, algumas linhas de crédito também foram facilitadas. Isso foi suficiente ou esses recursos ainda não chegaram à parte do empresariado?
crédito nunca é suficiente, né? Eu acho que o dia que o mercado disser que nós tivemos uma oferta de crédito que resolveu o problema da demanda de crédito, eu acho que é igual aquela história da teoria de Maslow, né? Ela vai ser sempre... você nunca vai chegar na autossuficiência, porque a necessidade, ela vai migrando. Conforme você vai alimentando, a necessidade vai crescendo. É uma coisa impressionante. Mas a oferta de crédito foi muito grande e nós despejamos muito recurso no mercado, né? Assim, o governo despejou muito recurso a uma condição boa, mas não atendeu a todos, principalmente aos menores. Tem muita dificuldade de chegar a esse recurso, que já não tinham acesso. Nós temos aí, possivelmente, 120 mil microempresas no Distrito Federal, que faturam entre 80 e 360 mil no ano. Ali, vamos dizer que uma média de 150, 200 mil reais no ano. Essas empresas não tiveram acesso a esse crédito. E estão tendo mais dificuldades. Mas é assim mesmo, o mercado ele tem essas dificuldades, a gente sempre procura formas que possa alcançar esses empreendedores, mas o crédito, toda vez que você atende a um grupo que não estava atendido, aparecem outros, ou a própria necessidade desse grupo vai migrando. Você nunca vai ter uma necessidade totalmente satisfeita de crédito no mercado. Isso faz parte, inclusive, dessa coisa do empreendedorismo, da busca, né, da insatisfação, de passar dos limites. Isso aí é parte do mercado. Quando você era secretário no governo Hollenbeck, você defendia as privatizações, um governo que tinha inclinação à esquerda, isso acabou não evoluindo, e agora tem alguns processos em andamento. Como é que você vê esses processos? Pois eu brinquei com o presidente Edson Garcia, da SEB, né? Eu disse a ele que a tarefa dele é mais fácil do que a minha, né? Porque ele está tendo aí, enfim, um alinhamento, vamos dizer, com relação à política, né? A orientação política do governo. Eu sempre defendi a privatização e eu entendo que ela é necessária, mas não é por questões ideológicas. A primeira coisa que nós temos que desmistificar a privatização ela não pode ser tratada com raiva, nem pode ser tratada como uma bandeira para desqualificar quem quer que seja. É assim que funciona. Então, eu estou com raiva porque a empresa não atende, eu estou com raiva porque a corporação... Não é assim. Essa não é a resposta. A privatização é uma resposta à gestão. E ela se torna necessária. Por que eu me convenci da necessidade de privatização? Por dois motivos. Hoje, as nossas estatais, elas precisam ampliar o atendimento para a sociedade. Essa é a função. E para elas poderem ampliar, elas precisam de duas coisas, investimento e eficiência, que são duas coisas que o Estado não tem. O Estado não tem dinheiro para investir, e o Estado tem dificuldade na eficiência, porque entre os princípios da administração pública, a eficiência é um deles. Às vezes, você encontra certas situações no setor público que é mais fácil não fazer do que fazer. Por quê? Por causa do processo, por causa da questão legal, o princípio da legalidade. Então, isso é o ápice da ineficiência. E a ineficiência não tem nada a ver com competência. As pessoas fazem essa relação de jeito nenhum, muito pelo contrário. Nós temos funcionários dessas empresas estatais muito competentes, porque conseguir sobreviver com alguém segurando, com princípios segurando, você ainda conseguir conviver com isso e avançar no processo de atendimento à sociedade, tem que ter muita competência. Então, nos quadros das estatais, nós temos servidores muito competentes e muito bem preparados. Mas o DNA do setor público, ele é um DNA que ele não favorece a eficiência. Então, nós temos que buscar a eficiência e o investimento para que a sociedade possa ter acesso ao serviço. Eu defendi a privatização e eu continuo defendendo, porque eu acho que essa é a forma de ampliar o acesso à população. A população precisa ter acesso a esse serviço. A grande pergunta que a sociedade tem que responder é assim: o que você prefere? Você prefere ser proprietária do serviço ou ter acesso a ele? Seguramente, se isso for debatido, a sociedade vai querer ter acesso a ele. Vamos fazer um paralelo com a telefonia, né? Telefonia celular. Quem não se lembra, há um tempo atrás, como era a telefonia celular?
Eu me lembro que a Telebrasília abriu a primeira possibilidade de comprar celular e ia ser por telefone, você ia ligar num sábado. Brasília ficou com a telefonia muda, porque todo mundo foi para o telefone para comprar. Ficou mudo. Então não tem lógica. Você já pensou a gente viver nesse mundo? Alexandre, as pessoas dizem que o melhor amigo do homem é o cachorro, né? Não dizem isso? Não é verdade, amigo. Eu descobri que o melhor amigo do homem é o celular. Você dorme com ele, você acorda com ele. Alexandre, tem gente que está arrumando namorada com ele. Então, a vida hoje está dentro de um celular. Tu já pensou se a gente estivesse vivendo naquela época em que celular era coisa para elite, para gente de mais posses? Então, é a mesma coisa. Nós precisamos perder o medo. O que eu defendi na época, e as pessoas ficam me perguntando, vem cá, mas pô, não estou entendendo, tu é de esquerda ou de direita? Porque era um governo de linha de esquerda. E eu disse, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Esse não é um debate ideológico, ele é um debate de gestão. Nós precisamos ampliar os serviços para a nossa sociedade, é isso que nós precisamos. E o funcionário que pensar que condicionar o emprego dele, a natureza jurídica do seu empregador, se público ou privado, ele já perdeu o emprego há muito tempo e não sabe. Então, vamos perder o medo da privatização. O setor privado é quem sabe gerir e sabe gerir muito bem. E o presidente Edson Garcia fez uma exposição, ele está muito seguro desse movimento com relação a esse processo de privatização da SEB. Então, esperamos que dê tudo certo e que isso possa, inclusive, ampliar para que as pessoas, a gente possa ter uma sociedade que tenha acesso a esse serviço. Eu vi recentemente um grande debate sobre proteger o patrimônio. Mas esse é um patrimônio do povo de Brasília há 60 anos. E eu fiquei pensando, será que o povo de Brasília, a nossa sociedade, o governo, o grande patrimônio dele é prédio, é poste, é linha, é fio? Eu acho que o grande patrimônio da nossa sociedade, o grande patrimônio que o governo tem que preservar são as pessoas. As crianças que têm dificuldade de ter acesso à educação porque falta dinheiro, as famílias que não conseguem ter acesso à saúde e à segurança por falta de dinheiro, esse é o patrimônio que nós temos que preservar. Esse é o patrimônio que a gente precisa cuidar. E nós só vamos cuidar bem com o cobertor curto que a gente tem, quando a gente tiver condição. Por isso que eu acho que a privatização ela é um caminho, e um caminho que precisa ser debatido com a sociedade. No caso da SEB, um dos argumentos, uma das questões que vem sendo levantadas também pelo governo, pelo presidente Edson também, é a questão da chance de perder a licença, né, que a ANEEL pode tirar pela caducidade, e isso poderia gerar um prejuízo, segundo os dados da SEB, de 2 bilhões. Isso é difícil de resolver sem passar pela privatização? Investimento, dinheiro. Eu tive conversando com o presidente Edson e ele me mostrou, inclusive, a decisão do Tribunal de Contas que orientava nesse sentido. Então, olha que perigo que a gente está correndo por falta de investimentos, de você perder, na verdade, todo esse patrimônio que eles estão chamando, que é a SEB. Então, eu não tenho dúvida de que esse é um caminho que a gente vai ter que seguir. Alexandre, eu tenho uma convicção, o Estado ele tem que servir a sociedade e não ao contrário. E se a sociedade mudou, o Estado precisa mudar. Eu disse recentemente nas redes sociais que a esquerda brasileira perdeu a oportunidade do protagonismo dessa mudança. A esquerda teve a oportunidade de ser protagonista dessa mudança, de colocar as suas linhas, as suas convicções, compreendendo a mudança do Estado e fazendo a mudança necessária, conduzindo esse debate. O que aconteceu? Como ela ficou presa a princípios antigos, a temas que a sociedade já não discute mais, ela perdeu essa oportunidade e o protagonismo saiu da mão dela, o protagonismo dessa mudança. Então, não tem jeito, a sociedade já deu essa resposta, ela já está querendo isso. Isso precisa ser debatido.
eu acredito que é um caminho sem volta. Uma preocupação das pessoas que são contra é mostrando que em alguns outros lugares, outras unidades da federação, houve piora no serviço e aumento da tarifa, no caso da energia, por exemplo. Como fazer esse processo, tomando cuidado para que isso não ocorra, para conciliar os interesses da população também com esse processo todo? Precisa ter uma boa regulamentação. Eu disse ao presidente Edson que a minha única preocupação, quando a gente compara a telefonia com a energia, é o monopólio. Nenhum monopólio é saudável para a economia, nem o estatal, nem o privado. No caso da energia elétrica, a gente não tem como fugir do monopólio. Então, nós temos que ter o cuidado para o interesse do acionista não destruir a necessidade do consumidor. Mas é essa que sim que tem que ser a função do Estado. A grande pergunta que a gente tem que fazer é: o que é importante para o Estado? É ele garantir que você tenha uma energia de qualidade na sua casa e que todos tenham acesso à energia? Ou é ele ir subir num poste para botar linhas de transmissão, cuidar de geradores? O que é estratégico para nós, sociedade, e para o Estado? Então, nós temos que nos concentrar nisso. Como que a gente pode regulamentar para, independente do dono, a gente poder ter a garantia de ter uma energia em condições razoáveis e que todos tenham acesso à energia. A Petrobras mostra que o monopólio estatal também não ajuda. O petróleo subiu não sei aonde, a gasolina sobe. O petróleo caiu, aí você fica na expectativa. Aí a gasolina sobe. Ué, então para que você quer estatal? Então, o que a gente precisa, na verdade, no debate do Estado, é que o Estado possa garantir a universalidade desse serviço e em condições razoáveis para a sociedade. É isso que ele precisa fazer. E ele não precisa ser dono para isso. Não pode ser um processo feito de qualquer jeito e só entregar para a iniciativa privada, né? Não. Como nada. Aí não é só isso. Uhum. Né? E acabar um pouquinho com o terrorismo, né? É porque esse debate ele é muito permeado de política. E aí fica difícil. Talvez eu não tenha conseguido progredir muito nesse debate quando eu fui do governo, porque a minha visão ela é mais de gestão. E é impossível esse debate não seguir sem a vertente política. A política ela olha voto, a gestão ela olha a necessidade. E você conseguir congregar essas duas coisas é muito difícil, mas ela precisa ser feita. E ela é feita assim, com debate, as pessoas sendo contra, as corporações sendo contra, alguns políticos com linha ideológica sendo contra, é isso mesmo. Vamos debater, né? E eu posso não ter 100% de razão, nem a pessoa tem 100% de razão, mas com o debate a gente constrói a nossa verdade. Não existe uma verdade absoluta. Eu não sou dono da verdade sozinho, nem o outro é dono da verdade sozinho. Eu acho que a nossa verdade é melhor do que a minha ou a dele. E é assim, é no debate que se constrói. As pessoas ficam dizendo, porque você é um liberal. Não sou liberal, nem estou preocupado com isso. Eu estou fazendo um debate de gestão. Eu tenho alguns amigos que militam politicamente na linha de esquerda, amigos muito queridos, que eu gosto muito, e eu disse para eles uma vez assim: rapaz, vamos fazer assim, agora que a gente precisa, a gente vende. Quando vocês tiverem dinheiro de novo, vocês compram. Eu não tenho paixão por isso, não. Eu só estou olhando a necessidade, tem que dar uma solução. Essa vertente política também é muito forte. Até hoje o TCDF começa a julgar, avaliar se deve ou não passar pela Câmara Legislativa, que foi um recurso do sindicato, porque eles avaliam que chegando na Câmara é mais fácil de tentar conter a privatização, né? Aí faz parte, é o jogo, né? Eu disse ao presidente Edson que ele se preparasse, porque esse jogo ele é assim. Eu entrei nesse jogo também. E foi feito um evento, na época eu era secretário, foi feito um evento na Câmara Legislativa e, enfim, muitas críticas. Isso faz parte do jogo. Acho que a democracia é assim. Tomara que as coisas caminhem da forma que a sociedade quer, seja ela qual for. O Sebrae vai fazer um evento muito interessante agora em novembro, que é o Inova Digital, com nomes muito importantes para discutir uma questão que está muito em voga agora, que é proteção de dados, ética no marketing digital também. Como é que vai ser esse evento? Então, nós vamos ter de 12 a 14 de novembro o Sebrae Inova Digital. O Inova Digital, ele é um evento que vai trabalhar o marketing digital, que é fundamental hoje nesse novo mercado. A gente quer debater isso com as nossas pequenas empresas, porque elas precisam estar nesse campo para poder sobreviver. Mas tem um debate que ele é mais profundo, que envolve inclusive consumidores, que precisa ser feito,
que é a ética nesse novo mercado. A gente falou muito de corrupção na relação entre compras públicas, nesse mercado mais tradicional, eu vou chamar assim. Mas tem algumas coisas ruins que acontecem nesse novo mercado que as pessoas precisam conhecer logo. E quem sabe, antecipando esse debate, a gente já crie ou fortaleça esse mercado com bases mais éticas. E a privacidade dos dados é uma coisa fundamental. Nós vamos trazer para o Inova Digital 2 atrações internacionais que se transformaram aí em ícones nesse debate. Né? A primeira, que vai abrir o evento no dia 12 de novembro, é a analista da Cambridge Analytica, a Brittany Kaiser. A Brittany Kaiser foi analista da Cambridge, ela chegou a diretora da Cambridge. A Cambridge Analytica era uma empresa britânica que trabalhou em cima desse novo modelo de marketing, que acabou fechada. Ela foi condenada na Inglaterra e está sendo processada nos Estados Unidos, porque eles enveredaram para a política e fizeram um grande estrago no mundo com relação ao seu trabalho. Qual que é a lógica que a Cambridge Analytica trouxe? Ela mudou o princípio, o conceito de marketing. Marketing, publicidade, ela é usada muito para você ofertar um produto ou serviço. Qual é a melhor fotografia? Qual é o melhor argumento para que você possa vender esse produto, vender esse serviço? E aí esses iluminados da Cambridge Analytica disseram, não, mas quem vai perder tempo com isso? A gente muda o comportamento das pessoas para que elas possam consumir o nosso produto. Aí tu não precisa se preocupar em maquiar o produto. Eles vão consumir de qualquer jeito. E como é que eles fazem isso? Invadindo os teus dados, traçando o teu perfil e te bombardeando, usando principalmente o medo como um bom argumento. A Brittany Kaiser soltou um livro agora no Brasil, chama Manipulados, que ela detalha tudo isso, porque ela fez, na verdade, uma delação premiada, e hoje ela é uma militante, né, em defesa da privacidade, se arrependeu, vamos dizer assim, do que fez. No momento também é oportuno, porque eles trabalharam na eleição americana. Isso, do vez, Donald agora, Trump. Agora ela, na eleição passada, presidencial americana, eles trabalharam a serviço do Partido Republicano, só ela manipulou dados de mais de 80 milhões de eleitores americanos. Só ela. E aí que surgem as fake news mais direcionadas. Eles trabalham com duas vertentes. Eles trabalham com uma linha de psicólogos comportamentais e trabalham com a linha de engenheiros de dados. Os psicólogos comportamentais, eles criam jogos, eles se preparam para fazer o que eles chamam de clusterização de pessoas, de perfis. E dizem o que precisam. Os engenheiros de dados traduzem isso, vão lá, buscam, sem você saber, os seus dados, para que eles possam fazer essa clusterização. E você faz parte desse conjunto. E aí depois é só bombardear isso da forma mais adequada, que você vai fazer o que interessa a eles. Isso mostra que quem consome alguma coisa estimulada pelas redes sociais não sabe, mas ele, na verdade, é o produto. Ele foi vendido para ser estimulado. Eles não adaptam mais o produto, eles te adaptam, né? Então, a Brittany vai estar conosco hoje. Ela é uma grande militante dessa defesa da privacidade dos dados. Ela combate isso, né? E que isso continua sendo feito, na verdade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tenta proteger, mas depois que você captura os dados, o Snowden, que foi aquele agente da CIA, ele disse num evento internacional, eu assisti a palestra dele, que não adianta você querer fazer proteção dos dados se você permite a captura. Depois que capturou, o submundo toma conta. Né? Então, a Brittany vai estar conosco dia 12 e no dia 14 nós vamos trazer aí a grande sensação do momento, que é o Jaron. O Jaron, ele é um protagonista de um filme, um documentário que tem hoje no Netflix, que é o Dilema das Redes. Jaron é um engenheiro de computação que desde a década de 80 já trabalha com realidades virtuais. E hoje ele é, na verdade, um grande ativista contra as redes sociais. Ele escreveu um livro te dando 10 motivos para você deletar as suas redes sociais. Ele mostra e ele diz nesse filme
nesse documentário que está no Netflix, que se nós não mudarmos a nossa sociedade hoje, nesse mundo digital de redes sociais, em 20 anos, ele estima isso, nós vamos destruir a nossa sociedade e a nossa economia por ignorância. Então, ele está como um ativista fazendo esse grande debate no mundo e ele vai estar conosco, ele vai falar do Vale dos Silícios, até uma situação engraçada, porque ficamos debatendo, porque vai ser 5 horas da manhã lá, a hora da palestra dele aqui, mas ele topou, ele vai estar conosco fazendo uma palestra. Como é que vai funcionar? Tudo digital? Tudo digital. Como é que as pessoas podem ter acesso? Né? Através do portal www.sebraeinnovadigital.com.br. E o melhor, gratuito. Esse evento ele é um evento gratuito. A gente quer, com isso, contribuir para esse debate. Tem que fazer algum tipo de inscrição, porque eu acho que muita gente está assistindo, a gente vai querer. Não é fácil. Você tem que colocar os seus dados para que a gente possa fazer os registros no Sebrae. O Sebrae ele tem que seguir regras de controle por conta do seu recurso. Então, a gente precisa ter registro das pessoas, dos participantes. Então, você faz ali a sua inscrição. Não são muitos dados, são poucos. Né, onde você vai, nome, se você tem a empresa, seu CPF, seu CNPJ, e ali a gente já faz a sua inscrição. Você falou no começo do programa sobre o fim do ano. Historicamente é um momento que a economia é aquecida, que gera emprego, gera vagas de trabalho temporárias. Como é que vai ser esse ano? A expectativa, como é que está? O que pode ser feito também? O que vai ser diferente? Então, a expectativa nossa é muito positiva, Alexandre, sabe? Eu acho que a gente tem condições de ter um Natal diferente daquilo que a gente pensava no final do ano, porque foi muita tragédia, né? De negócios fechando, negócios antigos consolidados, quebrando, negócios de família, de histórias, né? E a gente vai ter, na verdade, a gente começou a se reinventar nesse processo, as nossas empresas, os nossos empreendedores, nós fomos nos reinventando nesse processo e a gente conseguiu se adaptar bem. Então, temos uma perspectiva muito positiva. Agora, precisa que os nossos empreendedores compreendam esse novo mercado, porque senão... E como fazer essas mudanças? Como estar preparado para isso? Que é a grande pergunta, né? A gente tem 2 coisas que são importantes para eles, né? Primeiro, esse olhar para dentro. Ele precisa fazer esse ajuste, e ele tem feito. Desde a época do ápice dessa pandemia, dessa crise, que as nossas empresas estão fazendo seus ajustes de custo e fluxo de caixa, né? Então, esse olhar para dentro já está sendo feito muito fortemente. E como eu lhe disse, nós sentimos, a partir de junho, um crescimento enorme de empresas de busca por consultorias nesse olhar de gestão. Mas a partir de agosto, nós sentimos no Sebrae um crescimento muito grande da procura pelo marketing digital. Por quê? Porque o novo mercado está aí. E as empresas precisam se ajustar a esse novo mercado. Se ela se ajusta internamente e se ela se adapta ao novo mercado, seguramente ela vai ter sucesso, porque Brasília manteve renda. Como fazer com que as empresas locais sejam competitivas nesse sentido? Porque existem grandes conglomerados, a gente tem, por exemplo, a Amazon, que entrou no Brasil com uma estratégia muito agressiva, que pode cooptar esse potencial consumidor local, né? Com a inovação e o atendimento diferenciado. Saiu uma matéria recente, eu não sei se no Estadão, que mostra o crescimento dos mercadinhos. Os nossos mercadinhos de bairro cresceram muito em faturamento. As nossas farmácias de bairro cresceram muito em faturamentos. Por quê? Porque essa coisa do confinamento fez você começar a viver a sua comunidade. Se esse empreendedor não compreender que ele tem que entrar no universo digital, as pessoas, conforme elas vão se soltando, esse mundo digital grande vai engolir. Se ela estiver preparada para o mundo digital, ela já tem uma coisa que esses outros não têm, que é credibilidade. Você comprar uma geladeira por um portal te dá insegurança. Mas se você olha uma loja e você pega na geladeira, você tangibiliza, você tem mais segurança e mais credibilidade de fazer essa compra. Então, isso nós temos condições de fazer dentro do nosso mercado local. Por isso que a gente acredita que as coisas vão melhorar, não temos dúvida disso, mas os nossos empreendedores, eles só precisam estar preparados, porque na crise, Alexandre, o dinheiro não some,
Na crise, o dinheiro muda de mão. Ele sai da mão do empreendedor acomodado e vai para a mão do empreendedor que soube se adaptar à nova realidade. Infelizmente, nosso tempo acabou. Ainda tinha muito assunto, mas que pena. Passou. Muito obrigado, agradeço pela entrevista. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.